caríssimos, bom, que bom, vou fazer companhia para vocês, aí vocês me fazem companhia também. Meu nome é René de Paula Júnior. Eu consumi alguns conteúdos esses dias e eles começaram a se conectar, começaram a fazer um sentido um pouco maior, e eu não sossego, quando alguma ideia começa a fervilhar, quando alguma coisa me inspira, eu não só tenho que registrar, mas eu tenho também que compartilhar. Eu detesto quando de repente alguma ideia legal se esvai, evapora, desaparece. E eu queria comentar isso com você, sobretudo porque é um insight que de repente vem de onde a gente talvez não esperaria. Eu vou misturar mais ou menos 3 histórias aqui, vamos ver se elas fazem sentido. Vai ser rápido. Eu estava ouvindo esses dias um podcast que eu adoro, que é o Radiolab, e eles estavam contando a seguinte história. Um professor de física, que é o Feynman, um monstro sagrado, um gênio, ele resolveu chamar ele para dar um curso de física numa universidade, e a primeira aula era o seguinte, ele falou, moçada, é o seguinte, vamos imaginar que o mundo acabou, a civilização acabou, e vocês têm que deixar uma frase só para a próxima civilização, né? Para que o pessoal não comece do zero. Que frase vocês deixariam? Aí ele deixa o pessoal pensar e ele sugere a seguinte frase: o mundo é feito de átomos, os átomos se movem aleatoriamente, quando eles podem se juntar, podem se separar. Bom, ele conta alguma coisa ali do atomismo. Aí você fala, mas é isso que você vai deixar para a civilização? Tanta coisa que você podia deixar de legado, e o que ele deixa de legado é simplesmente explicar a história dos átomos. Na verdade, dá para a gente falar bastante a respeito, essa noção que os gregos já tinham lá atrás, né, já tinham imaginado isso, Demócrito, Epicuro, etc. Ela é muito poderosa, né, começar já sabendo isso já é bastante coisa, mas quando o apresentador está comentando isso, ele fala, puxa, pera lá, isso só não basta, porque com esse conhecimento do atomismo não impediu que a humanidade fizesse a bomba atômica. Então a gente talvez precisasse deixar alguma coisa um pouco melhor. Aí o que acontece? Hoje eu estava ouvindo um outro podcast, também extremamente interessante, que se chama 99% Invisível, do Roman Mars, e a questão, ele está entrevistando um especialista na história da Guerra Fria, na história das armas atômicas, tal. Tem um pouco a ver com essa questão das armas atômicas, tal. E o que acontece? Na década de 50, 60, o medo de que o mundo fosse acabar numa guerra nuclear era tão grande que o governo americano não só criou praticamente fortalezas, né, para proteger lá os burocratas, mas ele também criou todo um programa de criação de bunkers, praticamente de caixas fortes dentro de escolas, dentro de bibliotecas, para que as pessoas, num caso de ataque, se escondessem ali e alguém sobrevivesse. Mas o que é interessante dessa história é que uma das preocupações deles não eram só salvar as pessoas, era salvar a América. O que é a América? Não, o país em si já está todo bombardeado, mas como assim a América? É a noção de América, né? A noção, a ideia, o sonho da América. E aí eles imaginaram que para conseguir ressuscitar esse sonho, eles precisavam artefatos, eles precisavam salvar alguns artefatos. Talvez a Constituição, a original, talvez a bandeira não sei da onde, né, da Segunda Guerra Mundial, talvez a rendição da Alemanha. Então tem uma história aí deles já se preparando para armazenar esses artefatos para começar a civilização de novo. E aí o repórter, ele fica intrigado com essa história e fala, bom, se a gente fosse hoje em dia pensar em alguma coisa que a gente fosse preservar, ele é americano, né, preservar para começar tudo de novo, e aí ele sai entrevista um monte de pessoas, cada um diz uma coisa, alguma coisa da missão Apolo, a bandeira americana não sei da onde, e aí ele finalmente chega numa escritora que fala assim, preservar o quê, cara? O que você quer preservar? Nacionalismo? Você quer preservar justamente o que talvez tenha dado origem ao Apocalipse? Você quer preservar a noção de um país que entrou em guerra? Será que não era melhor a gente começar do zero? Eu achei essa ideia legal, mas a próxima é mais legal ainda. Porque ele foi entrevistar um líder de uma comunidade indígena americana. É um cara que está lá, ele inclusive acho que é um podcaster também, é um influencer indígena. E ele fala o seguinte, cara, nem fala de apocalipse, porque a gente já passou por um apocalipse. Vocês foram o nosso apocalipse. O homem branco foi o nosso apocalipse. Vocês foram a nossa bomba atômica. Né? Mas ele fala, bom, mas se eu tivesse que o mundo fosse acabar, eu falei, puxa, mas a gente é uma civilização que não tem escrita. Será que eu ia levar uns objetos, ia levar o cachimbo da paz, que tem 27 gerações, ia levar tal objeto mágico? Aí ele chega à seguinte conclusão, eu não levaria nada.
Falei, como assim nada? Não, nada. Eu falei, mas nada, nada, nada. Aí ele fala uma coisa interessante, ele fala, vocês que têm a escrita, vocês levariam a Constituição. Só que ela foi escrita há 300 anos, 200 e tantos anos, 250 anos. O que acontece? Ela está velha. Qualquer coisa que esteja escrita, ela foi escrita naquela época, hoje ela não serve mais. Né? Nós indígenas, a nossa tradição é oral. Então, embora seja a mesma a tradição, cada vez que eu vou contar uma história nossa, uma história fundamental, né, que constitui a identidade da gente, eu adapto para os tempos modernos. Então, por que eu vou querer alguma coisa que está congelada no tempo? Por que eu vou querer alguma coisa que já está morta? Eu prefiro levar aquilo que está vivo. Pô, eu achei isso absolutamente espetacular. E eu quero juntar isso com uma outra história interessante, que é de um personagem também indígena, chamado Deganawida, é o grande peacemaker, né, o grande pacificador. Numa certa época, as tribos indígenas americanas, várias etnias ali se guerreando e tal, aí surge esse personagem que é histórico, ele existiu, Deganawida existiu, e ele consegue fazer ali uma confederação, uma união de tribos e consegue manter a paz entre aquelas tribos por algum tempo. Ele é praticamente um personagem de lenda. E aí tem uma história que eu gosto muito do Deganawida, que acho que vale a pena ressuscitar aqui. Ele é um cara, né, genial, tal, mas ele estava andando na floresta e aí ele vê uma cabana isolada. Ele fala, pô, como assim? De quem é essa cabana? Aí ele resolve subir assim, olhar, a cabana tem uma chaminézinha, né, de onde sai a fumaça, ele resolve olhar pelo buraquinho ali, o que ele vê? Ele vê um caldeirão onde alguém está cozinhando carne humana. Aí ele fica assustadíssimo. Né? Ao mesmo tempo, o cara que estava ali embaixo, o canibal, ele também olha no caldeirão dele e ele vê o reflexo do Deganawida e também se assusta. Aí, em princípio, a moral dessa história, bom, história indígena, pelo visto, não tem uma noção de timing, né, um pouco diferente. Mas a questão é a seguinte, por que o Deganawida se espantou? Porque ele falou, olha, se eu vacilar, se eu, de repente, errar, eu posso ser um cara como ele, eu posso regredir. E o cara, que era o canibal, ele olhou para cima e falou, puxa, se eu quisesse eu me esforçar, eu posso ser como aquele cara ali. Eu gosto disso porque chama bastante a atenção que a gente tem potencial para ambos, a gente tem um potencial para o sublime, para o pacificador, né, para aquele cara que sonha grande, e ao mesmo tempo a gente tem esse potencial de voltar para trás para uma coisa muito mais tribal, muito mais brutal, muito mais tosca, né? E aí cabe a cada um de nós, né, escolher o caminho e trazer à tona o melhor de nós. Eu achei essas duas histórias muito inspiradoras, né? A última vez que eu fiz uma live aqui eu mencionei Epicuro, né, mas a gente esquece que tem outras sabedorias que vêm além do mundo ocidental, do mundo grego, né, dos filósofos alemães. Eu gostei imensamente dessas duas mensagens, que são mensagens de mudança, que são mensagens de potencial, que são mensagens de responsabilidade, de dignidade. E aí, só para complementar, para encerrar, eu estava ouvindo um podcast que eu acho sensacional, que é do Santa Fé Institute, que é um instituto especializado em complexidade. O episódio de hoje, que eu estava ouvindo hoje, passando roupa, né, que vocês devem estar fazendo também, lavando louça, essas coisas, o seguinte, eram os caras ali quebrando a cabeça com a questão do vírus, com a questão da evolução, com a questão da complexidade, e aí o cara traz à tona uma coisa que é também, de novo, bastante inspiradora. Ele fala, olha, o negócio é o seguinte, você não tem que se perguntar por que as coisas mudam. Porque as coisas mudam sempre, elas sempre vão mudar. Você tem que se preocupar quando elas não mudam. Quando elas não mudam, tem alguma coisa estranha impedindo que as coisas evoluam, impedindo que as coisas mudem, e muitas vezes o que acaba sendo necessário para destravar isso tudo é algum tipo de apocalipse, algum tipo de hecatombe, algum tipo de crise, um meteoro que acaba com os dinossauros e os mamíferos, conseguem respirar um pouco mais. Quem sabe essa é uma maneira da gente enxergar o que a gente está passando como uma oportunidade aí da gente, né, mudar o que estava resistindo a ser mudado e a gente trazer à tona o melhor de nós. Caríssimos, boníssimo final de semana para todos vocês. Cuidem-se, fiquem em casa e estamos juntos.